Quero falar hoje com você sobre um assunto que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo aqui como igreja. Nós vamos falar sobre oração e jejum. Mateus 6:5 diz: "E quando orardes? E quando orardes?" Versículo 16 agora: "Quando jejuardes." Vamos falar juntos? Diga: quando orardes, quando jejuardes. É muito comum num time de futebol você ter um jogador reserva que o técnico o tem como uma arma secreta. É um jogador que normalmente entra no meio do segundo tempo. Se o jogo estiver meio embrulhado lá, empatado, as coisas não estiverem indo bem, ele coloca um jogador que é a sua arma secreta, como um coelho da cartola, né? E descansado, bem preparado fisicamente e pronto para fazer um gol e ajudar a sua equipe a ter vitória. Num revezamento de natação é assim também. Normalmente eles deixam o último nadador como arma secreta para vencer ali no final daquela competição. Isso é muito comum também num exército. Todo exército tem as suas armas secretas, suas estratégias. E a igreja também tem uma arma secreta para alcançar vitória, e essa arma é a oração e o jejum. É algo tão básico, é algo tão falado, que muitas vezes ele é tratado como lugar comum, como algo de praxe, mas normalmente a gente tem a tendência de tropeçar nas pedras pequenas e não nas grandes. E por ser algo tão claro na palavra de Deus, às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas que são periféricas e negligenciamos aquilo que é essencial. E hoje nós vamos falar sobre essas duas práticas devocionais que são extremamente importantes para nós. E eu gostaria de estabelecer com você, baseado nesse texto de Mateus, que está no Sermão da Montanha, 3 verdades que a gente pode aprender aqui. A primeira delas é que Jesus espera que eu ore e que eu jejue. Vamos repetir juntos? Diga: Jesus espera que eu ore e que eu jejue. Como eu disse, pode parecer óbvio, mas não é. Infelizmente, hoje existe até uma corrente teológica que acredita que não há mais necessidade de orar e de jejuar. Eles dizem o seguinte: Jesus já fez tudo, você não precisa fazer mais nada, inclusive orar, inclusive jejuar. Normalmente essa turma que fala isso, eles estão com uma câmera em frente deles e eles são os teólogos da internet, que muita gente vai atrás. Eles não têm nenhuma ovelha, eles nunca pastorearam ninguém, nunca plantaram uma igreja, mas eles têm milhões e milhões de seguidores. É por isso que eu e você precisamos tomar muito cuidado com quem estamos nos alimentando espiritualmente. Você sabe que eu vi uma reportagem esses dias sobre alimentação, e alimentação mesmo, sobre nutrição. Eles estavam dizendo que morre mais gente no mundo por má alimentação do que por falta de alimentação. Você sabia disso? Morre mais gente no mundo porque se alimenta errado do que gente que não se alimenta, que morre de fome. Gente que se alimenta errado vai ter problemas cardiovasculares, problemas diabetes, enfim, um monte de problemas. E logo que eu vi essa reportagem, eu falei: poxa, espiritualmente é assim também. Quanta gente na igreja está doente, enferma espiritualmente, porque está se alimentando de fontes sujas. Quando, na verdade, na palavra de Deus, você vai ver o próprio Jesus dizendo: quando orardes. E depois ele dizer: quando jejuardes. Jesus está deixando claro que ele tem uma expectativa que a gente faça isso. Que ele espera, que ele aguarda, que ele gostaria, que ele espera que nós oremos e jejuemos. Jesus ensinou muito
sobre a necessidade da oração. Você vai ver, por exemplo, uma parábola, que é a parábola do juiz iníquo, lembra? Tem um juiz que não presta, ele não tem valores, ele não tem o mínimo de princípio moral, e naquela mesma cidade tem uma viúva, que tem uma causa para ser julgada. E a Bíblia diz que essa viúva o importuna dia e noite, todo dia. E essa parábola, Lucas diz o seguinte: Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus tratava a oração como um dever. O que é um dever, irmãos? É uma responsabilidade. Dever é uma obrigação. Quando uma professora chega para um aluno e diz: olha, está aqui o seu dever de casa. O que é que ela espera que no outro dia a criança faça? Entregue o seu dever. Lucas capítulo 11, Jesus nos ensina a mais linda de todas as orações, conhecida de todo mundo, até de quem não é cristão, que é a oração do Pai Nosso. Foi Jesus quem ensinou os seus discípulos. Um dia eles chegaram para Jesus e disseram o seguinte: olha, os discípulos de João aprenderam com ele a orar, ensina-nos a orar. E Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Ali no Getsêmani, ele deu uma ordem para Pedro, Tiago e João: vigiai e orai. Agora, mais do que ensinar sobre oração, Jesus orava. Mais do que ensinar sobre jejum, Jesus jejuava. Você sabe que é importante a gente receber ensino e instrução, mas não tem nada melhor do que o exemplo, não é verdade? Você que é pai de família, você sabe o que eu estou falando. Você pode falar para os seus filhos, falar, mas no final das contas, o que vai valer é o exemplo, é o que você mostra. Eu me lembro uma vez uma irmã muito angustiada, sua filha de 15 anos começou a fumar. E ela me procurou toda chateada. E ela foi repreender sua filha. E quando ela repreendeu sua filha falou: você não pode falar nada, você também fuma. Então o exemplo, no final das contas, não é o meu discurso, não é o que eu falo, mas é o que eu faço. E Jesus não só ensinava sobre oração, Jesus orava. Ele não só falava para os discípulos jejuarem, mas ele jejuava. Aliás, ele vai começar o seu ministério ali depois do seu batismo, nas águas do Jordão, mas antes de iniciar o seu ministério, o que Jesus faz? Vai para o deserto e passa 40 dias em jejum e oração. 40 dias em consagração. Lucas capítulo 11, verso 1 diz que estava Jesus orando em certo lugar. Aliás, eu tenho lido os evangelhos nessas últimas 2 semanas e é impressionante a quantidade de vezes que você vê Jesus orando. Jesus orava, gente. Você acha que você não precisa? Jesus, ele passa o dia no templo, ou na sinagoga, ou ensinando num lugar, e daqui a pouco ele vai à noite para o monte, passa a noite toda em oração. Ele passa o dia realizando milagres, multiplicando pães e peixes. Ele diz para os discípulos: passem para o outro lado da margem. Ele sobe para o monte para interceder. Um dia ele chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás se levantou contra você, para te derrubar, para te peneirar, mas sabe o que eu fiz, Pedro? Eu intercedi por você. Imaginou você receber uma oração de Jesus? Quem é que está me cobrindo em oração? Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de comunhão com Deus. Lucas 22, 44, o texto do Getsêmani, diz o seguinte: estando em agonia, Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente. Quando o calo apertou, quando Jesus ficou angustiado porque estava chegando perto da sua morte, seus discípulos o abandonariam, Judas o entregaria para os soldados. Quando ele ficou agoniado, sabe o que ele fez?
Não foi no cinema assistir um filme para espairecer. Ele não foi fazer compra para esquecer dos problemas. Quando ele ficou angustiado e agoniado, ele orou ainda mais intensamente. Aliás, isso não foi só Jesus, porque às vezes a gente diz, mas Jesus é Jesus. Todos os grandes homens da Bíblia e da história foram homens de oração e jejum. Moisés, tem uma descrição dele em Êxodo 33, 11, que eu acho espetacular. A Bíblia diz o seguinte, que Moisés falava com Deus face a face. Moisés falava com Deus face a face. O texto de Êxodo 34, 28 diz que Moisés subiu no monte e passou 40 dias e 40 noites em oração e em jejum, se consagrando, buscando a Deus. O profeta Elias é um camarada espetacular. Ele surge na Bíblia assim do nada. Você não sabe quem foi sua mãe, você não sabe como é que ele nasceu. Só diz que Elias, o tesbita, aparece diante de Acabe, com o dedo na cara de Acabe, fazendo uma profecia que não vai chover pelos próximos anos. E ele se diz autorizado a dar aquela declaração, porque ele estava diante da face de Deus. Ele diz, o Deus perante cuja face estou. Elias era um cara de oração. Ele está ali no Monte Carmelo, ele ora e fogo do céu cai. Depois ele vai para o Monte Carmelo, ele ora, a chuva vem. Depois de 7 vezes que ele manda o seu discípulo olhar, ele está perseverando em oração. Você vai ver que em 1 Reis 19, 8, ele recebe um alimento espiritual e ele passa 40 dias com a força daquele alimento, sem comer mais nada, até o Monte Horebe. Só uma curiosidade, um parênteses, hoje cedo eu falei, esses 3 personagens aqui que eu falei, Jesus, Moisés e Elias, são os que 40 dias oraram e jejuaram, e são os 3 que se encontram no Monte da Transfiguração, num dos textos mais extraordinários da manifestação do poder de Deus. A igreja primitiva orava e jejuava, orava antes do Pentecoste, orava depois do Pentecoste, orava em meio às perseguições. Deus espera que eu e você possamos orar e jejuar. Eu queria que você dissesse isso para quem está do seu lado. Diga, Deus espera que você ore e jejue. Diga, Deus espera. É um mandamento. Mesmo Deus que diz, não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, é o mesmo Deus que diz, quando você orar, quando você jejuar. Segunda verdade que nós aprendemos é que você pode fazer a coisa certa do jeito errado. Eu vou repetir. Você pode fazer a coisa certa do jeito errado. Eu fiz musculação um tempo, meu professor inclusive está ali atrás, acho que bravo comigo que eu não apareci mais, mas é curioso que você pode estar numa academia, sentado num aparelho, fazendo musculação, mas fazendo do jeito errado. E provavelmente, ou melhor, certamente você não obterá o resultado alcançado. Porque você não está fazendo o exercício certo. Você está no lugar certo, sentado na máquina correta, fazendo até alguns movimentos parecidos, mas você não está fazendo corretamente. Você pode estar dentro de um campo, correndo atrás de uma bola, mas você está fazendo tudo, menos jogando futebol. Não é assim ou não? Tem muita gente que entra num campo, corre atrás da bola, mas não joga futebol, porque não sabe jogar. Joga errado. Eu estou dizendo que a gente pode orar e jejuar, que é algo maravilhoso, mas fazer isso de uma forma errada. E é o que Jesus está denunciando aqui em em Mateus, capítulo 6, a gente já vai voltar para esse texto. Em Lucas 18, Jesus conta uma outra parábola sobre o fariseu e o publicano. E eu acho que vale a pena a gente abrir lá rapidinho. Abra a Bíblia aí comigo, Lucas capítulo
18, logo depois dele ensinar sobre o dever de orar com a parábola do juiz iníquo, ele conta a seguinte parábola. Isso é um texto engraçado até. Lucas 18, a partir do 9. Olha só. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, que era um religioso, e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, olha que coisa curiosa, orava de si para si mesmo. A oração do cara era dele para ele mesmo. Ele não falava com Deus, ele conversava com ele mesmo. E ele dizia o seguinte: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Você já imaginou uma pessoa no culto orando assim, do seu lado? Então, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sou uma pessoa justa, muito diferente de certas pessoas aqui à minha esquerda. Já parou para pensar uma coisa dessa? Muito diferente dessa turma que vem aqui na igreja e papapá, e começou a detonar com o cara. Ele continua: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Daí o versículo 13 fala o seguinte: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É errado orar? É óbvio que não, mas esse fariseu estava orando errado. Aliás, ele estava fazendo um monte de coisa boa. Ele jejuava, ele orava, ele era uma pessoa correta, mas ele confiava em si mesmo. Ele confiava mais na sua oração do que em Deus. Eu vi um exemplo esses dias que eu achei maravilhoso. É mais ou menos o seguinte: eu estou enfermo, tendo uma dificuldade, e eu preciso ligar para o meu médico. Eu pego o telefone, ligo para o médico, falo: doutor, eu estou assim, assim, assim. Ele diz: tome esse medicamento. Eu vou lá e tomo o medicamento. E eu digo o seguinte: sabe o que me curou? Um telefonema. Eu começo a glorificar o meu telefone, dizendo: nesse aparelho celular é maravilhoso. Eu liguei, não foi o aparelho que te salvou, foi o médico que deu a instrução correta. Muitas vezes a gente confia na nossa oração. Era o que esse fariseu estava fazendo. Ele estava orando dele para ele mesmo. E Jesus vai condenar aquilo que a gente chama de o marketing da espiritualidade. Você conhece gente marqueteira espiritual? Ela se promove em cima da espiritualidade. É o que esse fariseu fazia. Eu não sou como essa turma. E Jesus, então, em relação a isso, ele vai dizer, se tratando da oração, que a gente pode orar de duas formas, de maneira equivocada, como os hipócritas e como os gentios. Olha só, agora eu estou em Mateus 6 novamente, ele diz, versículo 5, quando orardes, não sereis como os hipócritas. O que é que os hipócritas fazem? Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Guarde essa palavra, para serem vistos dos homens. Jesus não está condenando quem ora em pé na sinagoga, nem em pé na praça. Ele está condenando a motivação desse camarada, hipócrita. Porque o intuito dele, o objetivo dele ao orar é ser visto. Eu já vi gente na igreja elogiar a oração dos outros. Assim dizer, fulano ora tão bonito. Mas quem disse que é para você? Um fulano fala tão bonito com Deus.
Eu não sei falar com Deus. Eu não isso. A nossa oração não é para ser vista pelos homens, não é para a gente ter uma avaliação. Você já viu que tem gente que muda a voz para orar? A pessoa fala assim, na hora que ela vai orar, ela diz: ó Senhor, esta noite, aleluia. Ele muda a voz. O objetivo é causar uma boa impressão, é ser visto, é ser reconhecido. Jesus disse: vocês já receberam a recompensa dos homens. Uma outra turma que ora errado são os gentios. E Jesus vai dizer que os gentios, eles estão equivocados ao orar. Verso 7, por causa das vãs repetições. Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. É gente que quer vencer Deus pelo cansaço. É gente que a oração dela é no automático. Eu dei um exemplo aqui, a oração do Pai Nosso, por exemplo, é um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Porque ela é algo revolucionário. Nunca ninguém tinha chamado Deus de Pai. Deus era aquele ser longínquo, temido. Daí Jesus diz para os discípulos o seguinte: quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai Nosso, muda tudo. Eu não estou falando com alguém que está pronto para me destruir, procurando um pecado. Não, eu estou falando com alguém que me ama. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Mas eu posso fazer dessa oração linda, riquíssima, uma vã repetição. E ficar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que estás no céu. Eu não estou prestando nem atenção no que eu estou orando. Eu não estou prestando atenção no que eu estou falando. Isso se tornou uma vã repetição. É só uma ladainha. E Jesus diz: quando vocês orarem, não orem assim. Você já conversou com uma pessoa, mas não conversou na verdade? Você conversou com a pessoa, mas no final você teve a impressão que não foi uma conversa. Vocês só trocaram palavras. Porque não teve um link, não teve uma relação. Parece que você estava falando, estava entrando por um ouvido e estava saindo por outro. E vice-versa. Tem gente que não ora, reclama. Tem gente que não ora, fica só choramingando em cima de vãs repetições. Jesus diz: não façam assim. E o jejum, ele diz que existe um jeito errado de jejuar também. E esse jeito errado é como os hipócritas. Olha só o versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Porque, o que é que os caras fazem? Desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. O hipócrita é o seguinte: ele está sempre preocupado com o outro. Então, ele está com a cara assim, ó, de peixe morto. Sabe aquela cara da pessoa: nossa, o que aconteceu? Você está mal? Aconteceu alguma coisa? Ele: não, estou num propósito de jejum lá da nossa igreja. A pessoa diz: Deus me fala onde é que eu quero passar longe dessa igreja. Ele faz uma cara feia, justamente buscando alguém para perguntar. Por que você está triste assim, abatido? É o hipócrita. Ele está atrás de reconhecimento humano. Jesus disse o seguinte: quando você fez isso, você já recebeu a recompensa dos homens. Não haja assim. Ele diz: tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Você tem que fazer exatamente o contrário. As pessoas não podem nem perceber que você está jejuando. Porque, irmão, o pecado da soberba espiritual, que era o pecado dos fariseus e dos religiosos, é um pecado muito sutil. A
pessoa começa a se achar melhor do que as outras, mais crente do que as outras, mais espiritual do que as outras. E são para esses que Jesus disse: eu não vim para vocês, vocês já são, vocês não precisam de médico. São, Deus sabe que são esses. Eu vim para os pecadores. Eles acham que a justiça própria pode os levar para o céu. Ele diz: vocês são hipócritas. Tem muita gente que não está jejuando, só está passando fome. Porque seu jejum não está valendo de nada. Hoje está na moda, né? Jejum intermitente. Há um tempo atrás, você tinha que comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Agora não. Chegaram à conclusão que a melhor forma de emagrecer é ficar sem comer. Descoberta boa. Essa. Tem que esperar essa turma resolver e depois elas darem um parecer. Mas tem gente que não está fazendo um jejum espiritual. Ela está fazendo o que alguém que está querendo perder peso faz, alguém que vai numa competição está fazendo. Por quê? Porque o intuito, a motivação é completamente equivocada. É o que aquele fariseu lá estava fazendo. Ele só estava passando fome 2 vezes por semana. Então, não se promova com a sua oração, nem com o seu jejum. Você pode estar fazendo algo certo, mas do jeito errado. Quando você orar, Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a porta e fale em secreto com o seu pai. Quando você jejuar, lava o rosto, faz uma cara boa, para que nem as pessoas ao seu lado percebam que você está jejuando. E em terceiro e último lugar, para nós orarmos. Terceira verdade que eu queria deixar para você, e essa é extraordinária. Quem ora e quem jejua será recompensado. 3 pessoas estão felizes por isso. Eu vou repetir. De vez em quando tem que pegar meio no tranco. Quem ora e quem jejua será recompensado. Jesus deixa claro que existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Você pode escolher, você quer ser recompensado pelos homens? Então faça uma oração aí bonita e tal, para ser. Quer ser recompensado pelos homens? Fica aí jejuando com cara feia, eu estou com uma fraqueza e papapá, tem que comer, buscando a Deus e tal. Está uma luta, irmão, está uma luta, é um deserto e tal, e papapá. Ou tem gente que está numa luta há tantos anos. Tem gente que parece um beduíno, vive no deserto. Meu Deus, você encontra, irmão, como é que está? Estou no deserto. Fala, mas esse deserto, que tamanho que é esse deserto? Que não acaba nunca, meu Deus do céu. Misericórdia. Jesus deixa claro que quando a gente ora e a gente jejua, a gente será recompensado. Quando, no livro de Esther, Amã arma uma cilada para Mardoqueu, e não só para Mardoqueu, para todos os judeus. Esther conversa com Mardoqueu e eles promovem um jejum em toda a nação, todos os judeus. 3 dias de jejum e oração. Sabe o que acontece? Deus reverte aquela sentença de morte contra os seus filhos e os promove e os abençoa. A oração e o jejum teve recompensa. Você vai ver Pedro, quando ele é preso, esse é um dos textos mais engraçados da Bíblia, porque Atos 12, Pedro é preso, Tiago tinha sido morto, Pedro é preso, e quando Pedro está preso, eles fazem uma reunião de oração. E eles começam a orar por Pedro. Eles oram por Pedro, na madrugada um anjo vai até a cela de Pedro, o acorda, porque ele está dormindo, impressionante como é que um cara que está para morrer consegue descansar, mas ele dorme, confiança em Deus maravilhosa. Diz que as portas se abram, as portas da cela automaticamente se abrem e ele sai. Está seguindo o anjo, ele acha que é uma visão. A outra porta abre, mas quando ele chega na casa dos irmãos, a porta não abre, ele precisa lá tocar a campainha, bater palma, o cachorro fazer barulho, eu não sei o que era naquela época. Eu sei que Pedro está lá, diz que a criada, a empregada da casa, sai.
deixa a reunião de oração, está todo mundo lá, meu Deus abençoa e tal, solta o teu servo, manda o teu anjo, que as portas se abram, os grilhões caiam por terra e tal. Daí a criada vai lá, olha, e quando ela vê Pedro, ela fica tão feliz que ela não abre a porta, ela volta para avisar. Já viu isso não? E daí ela falou, Pedro está lá. Daí ele falou, não está não, deve ser o anjo dele. Tipo, imagina, ele está preso. Você já orou por uma coisa, um negócio aconteceu e você falou, não, é impossível, não deve ser verdade não, isso aí é bom demais para ser verdade. Pois é, essa porta não se abriu automaticamente, daí vão lá, abrem para Pedro, ele entra e se alegram. A oração produziu vitória. Assim como a de Paulo e Silas na prisão produziu vitória. O texto de Esdras, que nós usamos domingo passado, convocando a igreja para oração e jejum, no capítulo 8, verso 23, diz que eles oraram e jejuaram, pedindo a Deus jornada feliz. E Deus concedeu aquilo que eles haviam pedido. A oração e o jejum têm recompensa. Moisés foi um homem relevante no seu ministério? É óbvio que sim. Moisés foi um homem de oração e de jejum. Paulo foi um homem relevante no seu ministério? Claro que sim. Paulo foi um homem de oração e de jejum. Você vai descobrir um homem que foi recompensado, e sabe qual foi a recompensa dele? Ele não experimentou a morte. Enoque. Sabe por quê? Porque ele andou com Deus e já não era porque o Senhor o tomou para si. Foi arrebatado, foi recompensado, não viu a morte. Comunhão com Deus, vida de consagração, caminhada com Deus, amizade com Deus, oração, traz recompensa. Quem foi o homem na história, gente, que recebeu as maiores revelações sobre o fim dos tempos? Quem é que foi? João. Foi para João que Jesus deu o Apocalipse, o livro da revelação. Quem era o discípulo mais íntimo, mais brother mesmo, de Jesus? Quem era? Aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus na hora da ceia. João. Intimidade com Deus nos trará recompensa. Daniel foi usado, foi alguém relevante no governo, teve visões acerca do futuro. Daniel era um homem de oração e de jejum. Era um homem consagrado que buscava a Deus. Eu termino te dando uma chave. Existem recompensas. Entenda e guarde isso. Existem recompensas que só a oração e o jejum te trarão. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que agir. Tem jeito. Você tem que agir. A gente fala muito sobre isso. Tem gente que às vezes fica, estou orando para Deus me abrir uma porta de emprego. Não leva um currículo. Não conversa com pessoas, não busca, não faz por onde, não faz um curso, não estuda, enfim. Tem coisas que a gente tem que agir. Mas existem recompensas que só virão na nossa vida através da oração e do jejum. Quando em Marcos 9, os discípulos estão tomando uma surra de um demônio, porque eles não conseguem expulsar o demônio de jeito nenhum. E Jesus chega e expulsa com a maior facilidade. Os discípulos, intrigados ao chegarem em casa, perguntam para Jesus: por que não pudemos nós expulsá-lo? Você se lembra qual é a fala de Jesus? Esta casta não sai senão por meio de jejum e oração. Existem coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida só quando nós orarmos e jejuarmos. É um outro patamar de consagração. É mais do que frequentar a igreja, ter uma vida correta, ser um bom pai, fazer sua leitura bíblica, ser um bom funcionário, dar testemunho. Tudo isso é bom, é maravilhoso, faça isso, você vai ser recompensado. Mas algumas recompensas só virão quando nós nos aprofundarmos na oração e no jejum.
quando a gente buscar a Deus intensamente. Sabe, gente, isso é tão básico, mas é tão desprezado. O que é que mata um casamento muitas vezes? Você vai descobrir que não são as grandes catástrofes, os grandes acontecimentos, mas são as pequenas coisas. Você sabe, a gente tropeça o quê? Nas pequenas pedras. E às vezes na nossa vida espiritual, nós negligenciamos essas duas coisas que são as mais fundamentais, conhecidas como meio de graça, ou disciplina espiritual, que é isso que vai nos dar força, que vai nos dar base para vivermos uma vida cristã consagrada. Essa mensagem hoje não tem o objetivo de trazer informação para você. Essa mensagem hoje tem o objetivo de te desafiar a ser uma pessoa de mais oração. Como eu disse, orar é falar com Deus, gente. Não é falar bonito. É ter diálogo com Deus. Aquiles, como é que tem que ser isso? No carro, no trabalho, dentro de casa, com a porta fechada, na igreja, em qualquer lugar. Paulo diz, orai sem cessar, o tempo todo. Você não só tem um tempo onde você fecha a porta e se derrama, mas o tempo todo você está buscando a Deus em oração. O jejum, a mesma coisa, tire um tempo, consagre um dia na semana, consagre um período de consagração, de jejum, entregue a Deus uma refeição por semana. Todos nós somos capazes disso, mas nessa refeição você não vai passar fome, você vai jejuar. Você vai estar em espírito de oração, o tempo todo consagrando a Deus, sabendo que você será recompensado. Sabe, eu tenho, às vezes, alguns desafios diante de mim, que eu sei que minha capacidade humana, meu poder de articulação, não vão me ajudar a ter vitória. Mas eu sei que a oração e o jejum vão me trazer vitória. E eu quero te convidar hoje a se unir comigo, a orar, a jejuar, a buscarmos mais o Senhor. Amém, queridos? Assentado mesmo, eu gostaria de fazer uma oração.